Olá, pessoal. Eu sou o Diego Ungari, consultor aqui da Performance de Excelência, e esse é mais um PDEcast. E hoje a gente vai conversar com o Rodrigo. Ele também é consultor, é um dos nossos parceiros da Performance de Excelência, e vai falar um pouco sobre o Desculpability, que é um livro do João Cordeiro e tem uns ensinamentos bem bacanas aí para a gente sobre isso. E a nossa conversa vai ser bem fluida, que eu acho que vai ser bem interessante trocar uma ideia sobre isso, que é bastante pertinente para nossa área esse tema, né? Então, Rodrigo, para começar, quero que você se apresenta. Você já participou aqui do outro PDCast com a gente, né? O pessoal já está te conhecendo, mas reforça aí quem que é você, o que que você faz, e já conta para a gente um pouco como que você teve contato com esse livro, como que ele entrou na sua vida, né? E por que que você quis estudar sobre isso. Então, para quem não me conhece, eu já participei de outro podcast, eu indico você assistir, que é falando sobre criatividade. Meu nome é Rodrigo Teixeira, eu trabalho com consultoria empresarial para pequenos negócios, sempre focando ali em ajudar o pequeno empresário a ganhar liberdade no seu negócio. Claro que liberdade ela é muito relativa, né, para cada pessoa, mas eu acredito que cada pessoa ela abre o negócio para conquistar algum tipo de liberdade, seja financeira, seja de tempo, enfim. E nesse caso, eu ajudo a pessoa a conquistar a liberdade que ela quer, que a liberdade não é o que eu vou definir para a pessoa. E também para que ela não se torne escravo do próprio negócio. Então, um dos meus objetivos com o meu trabalho de consultoria é levar essa liberdade para que ele tenha liberdade e qualidade de vida também. Uma vez que você tem qualidade, ou se você tem liberdade no seu negócio, consequentemente você tem qualidade de vida, qualidade de tempo também com a sua família, com a sua saúde e outras coisas a mais. E esse tema desculpability é um tema que eu me apaixonei. Eu não lembro agora a fonte exata por onde é que eu descobri. Eu até suponho, foi através de outro podcast que eu ouvi, e eu fui atrás de saber sobre esse termo, o autor. É o João Cordeiro, que ele é uma pessoa que escreveu o livro Desculpability, então ele tem mais propriedade para falar sobre isso, mas é algo que eu estudei, fiz até a apresentação aqui durante um encontro que a gente teve, onde a gente pode apresentar temas relacionados, né? Então eu escolhi esse tema, falar sobre desculpability, mas na verdade o que é desculpability? Desculpability é o ato de você dar desculpas e evitar entregar resultados, e você evita de assumir responsabilidades, você coloca a culpa nos outros. Então, em resumo, é você culpar os outros, dar desculpas e não querer se responsabilizar pelos resultados. Aliás, você está sempre culpando as outras pessoas. Existe uma frase bonitinha assim, só que eu não tenho ela na cabeça agora. Mas, em resumo, esse é o ato de você dar desculpas. O ato de você dar desculpas, ela já tem um termo mais negativo. Né? A pessoa está dando desculpa. Isso é desculpa. Então você já conota que a pessoa está evitando de assumir algum tipo de responsabilidade. E também de culpar os outros. Eu até trouxe lá no nosso estudo que é uma maneira também de você punir, da maneira particular, você dar desculpas, mas da maneira coletiva, além de você dar desculpas, culpar as outras pessoas por aquilo que você fez ou deixou de fazer, quando isso multiplicado de maneira geral, ela se torna um certo tipo de punição. Então você começa a punir a pessoa que está em destaque. A gente vê muito isso nessas questões de cancelamento na internet. É algo que eu também trouxe para o estudo. Quando um influencer, um seguidor, alguém que você admira na internet, fala algo que você não concorda, ou que muitas pessoas não concordam, se você observar, esse termo ele é muito utilizado. Talvez você não conheça, é uma linguagem da internet, né, que a gente fala. O termo de cancelar. Fulano foi cancelado porque falou tal coisa. A gente, até mesmo trazendo esse tema que a gente viveu muito do coronavírus, que a gente ficou muito, né, trancado em nossos lares e tal, e teve algumas pessoas, influências da internet, que fizeram algumas festinhas ali e foi cancelada, porque quebrou alguns tipos de regra, né? Pelo menos era para dar o exemplo, e muitas pessoas realmente não.
passa a mão na cabeça, cancela. O que é cancelar a pessoa? É realmente, ou você deixa de seguir, ou você fala mal da pessoa, ou você degrine a imagem da pessoa. Existe vários tipos, né, o que a gente pode explicar sobre cancelamento. Mas, em resumo, é isso. Você não aceita, é mais fácil você culpar os outros do que você assumir a própria responsabilidade. É interessante até o evento que o Rodrigo comentou, né? Esse momento que a gente tem em equipe, assim, é uma prática que tem na PDE, que a gente chama do PDE Share, e aí sempre uma pessoa, geralmente as pessoas que entram para fazer parte da nossa equipe, da nossa rede, elas são convidadas a, depois de um mês com a gente, né, compartilhar algum conhecimento. E o Rodrigo trouxe esse tema, que é o Desculpability, e eu também conheci, assim, de ouvir falar, eu nunca li o livro, então é bem legal, está sendo bem interessante aprender com o Rodrigo um pouco mais sobre isso, né? E, e o Rodrigo fez uma dinâmica com a gente, né, Rodrigo, lá nesse dia. Acho que é bacana você comentar um pouco com o pessoal de onde que veio essa ideia para essa dinâmica que você fez com a gente, para as pessoas refletirem também, né? Porque basicamente o Rodrigo pediu para a gente pensar como o momento da nossa vida, na nossa infância, né, que foi de uma sensibilidade ímpar, assim, de não trazer para o presente, né, para a gente focar lá na infância, mas pensar em um momento da nossa infância em que a gente tivesse dado uma desculpa muito esfarrapada, assim, né? É engraçado que o pessoal disse assim, o Rodrigo foi tão cavalheiro porque ele pediu para a gente trazer algo da infância. Mas, na verdade, a minha intenção não foi deixar ninguém constrangido, porque a gente pode... Mas eu nem pensei nisso, né? Assim, trazer uma desculpa porque realmente pode comprometer algo. Mas a Não minha foi intenção intencional. não foi intencional, mas ainda bem que eu acertei, graças a Deus. Claro, mas assim, a gente utiliza desculpas no nosso dia a dia de várias formas. Então, você pode. Tem certas desculpas que é a maneira mais prática, por exemplo. Eu estou pensando aqui coisas do dia a dia. Por que tu não trouxe a chave? Por que isso? Por que aquilo? Aí você começa a colocar a culpa na pessoa. Por que você não me enviou o e-mail? Esqueci a internet. Aí você começa a jogar. É a internet, é o sistema, é o horário, é a pessoa, eu não lembrei, é a pessoa que tem que se lembrar. Então, tem certas coisas do nosso dia a dia que são coisas básicas, né, que às vezes não degrinem tanto a nossa imagem. Mas por que a infância? O autor, ele traz uma abordagem dizendo que nós, seres humanos, ele utiliza até o termo, um termo figurativo entre o software, né, que é algo que está aí. Vamos pensar aqui no computador. Existe o software, que é aquilo que você instala no computador, e o firmware é aquilo que já vem no computador, né, instalado nele. Então, ele faz essa comparação, que nós somos, a desculpa, ela já está instalada. A gente já nasceu já dando desculpas. E qual é a conexão aqui com a infância? Porque geralmente, nossos pais, trazendo aqui de uma maneira bem mais positiva, nossos pais não nos ensinam a dar desculpas. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Então, a primeira reação que vem em nós, já desde pequenos, é dar alguma desculpa, se justificar. E aí, por que eu trouxe a questão da infância? Porque já é algo inato. E aí o autor ele traz algumas referências, ele trouxe uma perspectiva teológica, ele trouxe algumas perspectivas também de autores, como o Aristóteles, né, da filosofia, o Freud também, algumas teorias freudianas, para mostrar, para provar que, além do conhecimento, das experiências práticas que ele teve quando estava escrevendo sobre esse tema, para mostrar que isso não é tão novo. E eu convido você, neste momento, a também pensar. Quando você era criança, você era ingênuo, algo assim, existe algo que aconteceu com você? Alguma traquinagem, alguma besteira que você fez? Teve uma vez que eu derrubei a televisão da minha avó na sala de casa e eu pensei assim, meu Deus, cara, o que eu vou inventar agora? E eu fiquei pensando em mil uma coisas, que na hora é reação, porque na verdade você quer se defender, você não quer assumir a responsabilidade. Uma das coisas que Freud também traz, na teoria dele dos mecanismos de defesa,
em resumo, você não precisa estudar muito, mas é a questão de proteger o seu ego. Então, quando a gente é criança, quando o nosso pai vai brigar, ou nossa avó, dependente de quem você foi criado, a gente quer se defender. Então, pode observar. Às vezes é bonitinho uma criança mentir, né? Ah, é lindinho e tal, beleza, mas isso já prova que essa criança ela já está com o filme instalado nela, de dar desculpas. E aí o cria até o rindo de nervoso, né? Rindo de nervoso por quê? Porque é muito bonitinho uma criança dar uma desculpa. Mas se você considera isso como algo normal, isso vai se alimentando e essa criança vai encarando isso como se fosse algo normal. E quais são as consequências disso, Rodrigo? E uma das coisas que o autor traz é que essa consequência ela pode entrar nas empresas, mas primeiro, onde é que começa? Começa dentro de casa. Porque se a criança ela não foi educada pelos pais a assumir a responsabilidade, a evitar de dar desculpas, a falar a verdade, ela cresce, vai para a escola. Em alguns casos, a escola pode até fazer essa reeducação daquilo que não foi educado, primeiramente no lar, dentro da família. Mas quando a escola também não consegue fazer essa reeducação moral, que o autor também traz que é até uma questão moral, a questão de você ter, ele utiliza o termo accountability, que é um termo em inglês, né, para resumir. Mas vamos simplificar aqui. Além da palavra autorresponsabilidade, ela está muito ligada ao nosso eu, o accountability ela está ligado muito mais ao nosso eu e ao nosso externo também. Então, quando isso não é corrigido, isso entra dentro das empresas. Então, algo que era para ser corrigido dentro de casa, porque a gente já nasce com isso, então os pais têm que corrigir. Não é corrigido dentro de casa, vai para a escola não consegue corrigir. E quando o adulto ele sai da escola, o adolescente, o jovem, ele vai, o destino comum é ir para dentro de uma organização, dentro de uma empresa, ou abrir a sua empresa. E se isso, aí quem que fica com peso maior? É o empresário. É o empresário. Algo que era para ter sido corrigido lá, desde a infância. Ah, Rodrigo, mas o autor também ele fala sobre essa questão das organizações religiosas. Também quando a organização religiosa não consegue fazer esse tipo de correção, porque você está tratando do ser humano. Você está tratando de algo assim que é a questão moral, é algo muito difícil. Você não muda uma pessoa de uma hora para outra. E isso impacta nas empresas, impacta nos resultados, porque imagine que você tem uma empresa onde reine a cultura. O que a cultura é o ato de viver, o modo que você faz as coisas de maneira natural no dia a dia. Onde alguém está sempre dando uma desculpa porque não vai fazer alguma coisa. Ah, você não enviou o e-mail porque fulano não lembrou. Ah, você não entregou esse resultado porque eu estava esperando para você me falar. Isso, a consequência maior fica dentro das empresas. É só dentro das empresas? Não, é na sociedade como um todo. Porque aquilo que você é dentro da empresa, você também é no seu convívio social, no seu dia a dia. Então, olha a cadeia de consequências, né? Que vem desde a infância e vai até a fase adulta. Sim, perfeito. Tem fazendo essa analogia com o software também, né? Tem um autor que é o Hofstede, na verdade são dois Hofstede que escrevem juntos. E eles têm um livro que chama justamente Cultura, Software da Mente. E esse livro, um dos pontos que eles trazem é exatamente esse, que durante a nossa vida, o nosso cérebro ele vai sendo programado como se fosse um programa de computador. Eu não sei para quem tem familiaridade com o código de um programa de computador, quem já chegou a ver isso, mas são várias linhazinhas escritas assim que quando a pessoa executa, ele faz o software acontecer, né, funcionar. E a nossa cabeça, eles fazem essa analogia, né, como se fosse isso. Então, quando a gente nasce numa família. Aquela família já tem um conjunto de valores, um conjunto de comportamentos, já fazem as coisas de um jeito, e a gente vai aprender a fazer as coisas daquele jeito também. Quando a gente entra numa escola, a escola também tem uma outra forma de fazer as coisas, tem algumas coisas que são toleradas, algumas coisas que não são, a gente aprende mais um pouco disso. Quando a gente chega na empresa,
A mesma coisa, quando a gente vai para o mercado de trabalho, cada empresa que a gente entra vai ter uma forma de fazer as coisas, vai ter políticas próprias, vai ter valores próprios, e nisso a gente vai aprendendo e criando essas linhas de código, né? Então, é bem interessante trazer essa perspectiva, porque a gente entende que o ato de dar desculpa, às vezes, é uma coisa que está lá atrás, né? Que a gente vivia num ambiente ali que até às vezes recriminava algumas condutas e por um mecanismo de defesa, né, a pessoa ela dava uma desculpa por um medo, por um sentimento de medo, né, que é um dos sentimentos mais primitivos que a gente tem, de se defender, de não querer ser punida. E eu acho que quando a gente traz isso para a realidade das empresas, é bem bacana a gente entender o quanto que a cultura influencia nisso, né? Tanto para tolerar esse ambiente de desculpas, como também para ser uma cultura muito rígida que não tolera o erro e muitas vezes força a pessoa a dar desculpa por medo de ser recriminada ou por não olhar o erro como uma forma de aprendizado, de crescimento, né? Então acho que é uma discussão bem ampla sobre isso, né? Até no livro o Rodrigo compartilhou com a gente, né? Eles trazem alguns ensinamentos de Aristóteles, é um assunto assim que é bem profundo, né, Rodrigo? Isso. E pegando esse gancho aí que você fala sobre o Aristóteles, não é, né, nada algo filosófico assim muito. O que Aristóteles estava falando é o seguinte: não adianta você conhecer, uma coisa que o autor se apropria também desse, desse conceito, né? Não adianta você conhecer. Uma vez que você estava. Porque é engraçado, Diego, é que tem pessoas que estão inconscientes em relação a isso. Em alguns profissionais, o autor ele também fala sobre isso. Algumas pessoas estão inconscientes sobre esse modo de se comportar. E elas acham que isso é normal. Um exemplo. Tem gente que acha normal ficar reclamando do patrão, tem gente que acha que é normal ficar reclamando do salário, tem gente que acha que é normal fazer aquela separação entre patrão e empregados e colaboradores. Acha que o patrão está contra os colaboradores. Ou então, vamos trazer aqui dessa perspectiva do funcionário de uma empresa. Colocar na perspectiva do pequeno empresário, do empreendedor. Às vezes ele acha que o problema é na cidade dele, que as pessoas, que a família dele não apoia ele, que o problema é o governo, que o problema são os impostos. Então, tudo vira um tipo de problema. Só que, na verdade, às vezes é porque ele não está tendo o resultado do negócio. E a gente sabe que não é fácil, porque não existem estratégias, a gente trabalha justamente com isso, com estratégias para o negócio, mas não existe uma fórmula mágica para cada tipo de negócio. Então, qual a diferença que entender sobre desculpability vai fazer na minha vida, Rodrigo? Vai fazer no meu trabalho, vai fazer na minha empresa? Primeiro, você vai assumir a responsabilidade de gerar os próprios resultados. De gerar o quê? Que tipo de resultado? Não está dando certo algo na sua empresa? Não vamos procurar colocar culpa no sistema, que é uma das coisas que o autor fala, que a culpa era o sistema. E teve um caso lá que o autor disse que foi preciso trocar toda uma equipe de gerência, de supervisão, para que o sistema realmente funcionasse dentro da empresa. A culpa não é do sistema, o sistema que a gente fala, né, o sistema, que tem gente que fala, é o sistema que corrompe, mas não é isso, é o sistema que eu falo, é o sistema mesmo, de computador. Porque a gente trabalha hoje com muitas coisas digitais e tudo, e tem gente que gosta de culpar alguma coisa, né? O computador tá lento, o sistema caiu. O sistema caiu. Então, às vezes, Mas, você tem um computador que ele não funciona dentro da empresa. E aí você passa vários dias, meses, às vezes tempo com ele, porque você já se acostumou. Então você entrega os trabalhos atrasados, porque o seu computador é lento. Beleza, mas vamos pegar esse exemplo, né? Surgiu agora esse exemplo aqui. E por que você nunca foi atrás de saber sobre como resolver isso? Ah, porque quem está responsável é o cara da TI. Ok, mas o trabalho não é seu? Ah, mas a responsabilidade é da empresa. Olha, eu estou fazendo exemplo, mas é como isso funciona. Ah, é porque a empresa tem que se interessar. Ah, a empresa é que tem que resolver isso. Ah, o funcionário é que tem que me avisar.
Então fica cada um sendo dominado pela a desculpability, né? Pelo modo de dar desculpas, de culpar o outro, de não assumir a responsabilidade pelos resultados. É mais fácil colocar a culpa no outro. Tanto em qualquer hierarquia, Diego. Isso acontece. Por quê? Porque é do ser humano. Aí qual a diferença? Uma coisa é você estar inconsciente, outra coisa é você estar consciente. Só que é a metade do caminho. Uma vez que você está consciente, aí você tem que praticar. Perfeito. Até esse exemplo que você trouxe, né? Acho que é interessante porque acho que essas palavras são chave, né? De estar consciente ou não. Porque muitas vezes, até acho que entender um pouco mais sobre isso do Desculpability é um exercício de autoconhecimento, né? Porque às vezes a gente vai fazendo as coisas ou vai falando as coisas até reproduzindo assim de outras pessoas, sem a gente entender mesmo por que que a gente está agindo daquele jeito, por que que a gente está fazendo aquilo daquela forma, né? E é importante ter essa consciência, né? Esse caso da empresa. É muito comum que às vezes tem uma crença já dentro da empresa de que as coisas não funcionam, ou de que é muito burocrático, ou de que, sei lá, se a gente mapear um processo, tiver um procedimento padrão, vai burocratizar demais as coisas, não vai funcionar. Só que muitas vezes essa é a solução. Então, vale até, esse negócio do computador, né? O computador tá travado, o computador é ruim. Às vezes fica tanto tempo aquilo lá e a pessoa, alguém já falou para ela, não adianta resolver isso porque isso aqui não resolve. Não adianta, fica com esse daí mesmo, não resolve, então vamos deixar. E aí a pessoa vai ficando aquilo, né? Às vezes a pessoa tá dando uma desculpa que nem foi ela que criou, tá só repassando ali, né? Então até é interessante sobre esse aspecto também entender, né? Como que aquilo já é uma coisa tão enraizada na pessoa e na empresa, ou em tudo, assim, que está sendo postergado, né? E aí até que chega nesse ponto de fato, criar uma cultura de desculpability, né? Todo mundo ali vai passando de geração para geração essa coisa, e aí às vezes a empresa não está indo para frente, não está crescendo, está só decaindo e não entende, você vai ver todo esse aspecto aí, tudo isso, esse cenário de desculpas que se construiu ali, né? É engraçado porque, assim, é mais perigoso, é mais fácil. Uma coisa é você não saber sobre o assunto, outra coisa é você estar consciente sobre o assunto. Sabe qual é o perigo desse podcast aqui, desse episódio? Não é nem um perigo. Pode ter os dois lados. É perigo para quem está acostumado com a desculpability, né? E é uma oportunidade, que é a janela de oportunidade que ele também fala, para você sair desse modo. É que você agora está consciente. E se você agora está consciente sobre o ato de dar desculpas, de culpar os outros, você não está mais. Aí qual vai ser a sua responsabilidade agora? Sua responsabilidade é você parar de dar desculpas. Assumir que você é responsável por aquilo que você está no seu alcance. Porque também não adianta ser muito radical aqui. E aí eu quero cuidar bem das palavras, porque tem certas coisas que não cabe a gente assumir a responsabilidade, porque não está no nosso controle, não está no nosso alcance, mas de alguma maneira influencia. E até trazendo esse gancho que você falou, né? Aí vem aquela questão, né? Mas vamos supor que surgiu um problema do computador, mas fulano, por que nunca ninguém me falou sobre isso, né? Alguém pode perguntar, o dono da empresa pode perguntar. Mas me ensinaram dessa forma. Sempre foi assim. Ou então, a gente vai fazer um tipo de trabalho de consultoria dentro das empresas, e a pessoa, mas sempre foi assim. Vai mudar para quê? Só funciona desse jeito. Mas o que a pessoa poderia, aí pensando pelo outro lado, como é que essa pessoa ela poderia corrigir esse tipo de problema? Já que ela detectou que esse é um tipo de erro, por mais que isso já tenha há 10 anos que está funcionando desse jeito, a postura que a pessoa ela poderia ter nesse caso é ela investigar, né? Será que isso está correto? Será que essa maneira é correta? Porque o que pode acontecer, isso vai depender muito da pessoa e da cultura também, da empresa, o modo que as pessoas trabalham dentro da empresa. É a pessoa ela ser subjugada àquela cultura, por mais que. E tem que ter muita resistência, tem que ter muita resistência, que eu falo assim, emocional, capacidade mesmo para resistir à pressão.
Porque eu já passei por situações, né, eu trabalhava em empresas em que as pessoas diziam, não, não, não fala não, não fala não, não fala não, porque, entendeu? Não, 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 não. E eu me sentia pressionado, e eu ficava naquela, né? Eu falo para o superior, ou então eu compro briga, ou eu compro briga com os meus colegas de trabalho, de equipe. E o que que acontece? A gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho, para quem trabalha na empresa, né, ali no formato CLT. Então, dificilmente você não quer, e aí vai depender muito da pessoa, e aí trazendo a questão do ego, você não vai querer comprar briga com seus colegas, porque você vai ser visto como babão, você quer proteger o seu ego. Então, você prefere manter a paz, fazer as coisas erradas, porque sempre foi feito assim, ao invés de falar para o seu superior o problema que está acontecendo em algum processo, em algum tipo de execução de trabalho, na máquina da empresa, né? Então, aí vai ficando, aí vai empurrando com a barriga, né? Sim, sim, é bem isso. Tem até uma frase que é famosa, né? Que eu não sei quem que disse, mas que fala que Deus me dê sabedoria para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso. Na verdade, Deus me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para saber distinguir entre elas. Que é naquelas coisas que falar é fácil, né? Mas na prática é muito difícil. E acho que essa questão do desculpability entra muito nesse ponto, né? Que é importante a gente entender até que ponto a gente está dando aquilo como uma desculpa e até que ponto realmente é algo que está fora da nossa alçada, né? Se a gente for levar no grosso assim da coisa, de certa forma tudo a gente consegue mexer ou mudar. A maior parte das coisas a gente consegue operar um pouco sobre aquilo, né? Seja a partir da decisão da gente sair daquilo ali, sair daquele contexto e deixar para outra pessoa resolver. É uma forma que a gente está tirando o nosso da reta, né? Mas na vida a gente sabe que não é assim. Muitas vezes a gente não pode só sair e largar as coisas, né? Então é importante a gente entender até que ponto a gente consegue agir, até que ponto a gente consegue mudar e dentro desse cenário, quando for possível, a gente evitar dar uma desculpa ou atribuir para outra pessoa uma responsabilidade que muitas vezes é nossa, né? Que aí entra esse ponto da autoconsciência, né? Do autoconhecimento, da gente entender o que é nosso ali, o que de fato a gente pode fazer, o que não é. Será que eu estou culpando o outro por algo que eu estou fazendo? Ou será que eu estou transferindo para o outro algo que eu faço? E eu estou olhando no outro isso, mas na verdade quem está fazendo sou eu. Que são coisas que até por toda essa construção que a gente já falou, né? Com o tempo, às vezes a gente faz até em um momento ou outro e nem percebe. Então, acho que essa autoconsciência, esse autoconhecimento é extremamente importante, né? E a partir dessa palavrinha aí do desculpability, esse ato de dar desculpa para tudo, né? É um raciocínio bem bacana de se fazer. É. E uma coisa pode parecer muito, porque é muito bonito, o pessoal tem o costume de falar assim, né? Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Mas sabe que nas filosofias eu pensando, a questão é o seguinte, a teoria, na verdade, a teoria é a nossa meta. Porque quando você pega um livro, o pessoal fala muito sobre isso, né? O pessoal que eu falo, algumas pessoas, não estou generalizando. Mas, é, no livro é fácil, eu quero ver na prática. Na prática não funciona assim. Mas o que as pessoas têm que entender é o seguinte: quando uma pessoa, um autor, escreve um livro, seja sobre algo relacionado à empresa, algum tipo de comportamento também que tem impacto na empresa, na verdade, o que ele está querendo dizer, na minha perspectiva, o que eu entendo é o seguinte: é o que aquela pessoa ela está tipo descrevendo uma meta que você deve seguir. Porque na verdade, na prática, realmente é difícil. Mas você tendo consciência de qual meta você tem que alcançar, já é meio caminho andado. Não significa que você está consciente sobre tal tipo de comportamento que é o suficiente. Não, você sabe agora o que você precisa ser, a maneira que você tem que se comportar para que você entregue algum tipo de resultado. Trazendo aqui para o âmbito da empresa. Se você ler um livro sobre gestão de empresa, gestão empresarial, é muito bonito, é legal, é ótimo, beleza. Mas isso não significa que aquilo dali não é válido. É válido porque aquilo dali se torna a sua meta. A não ser que você esteja só lendo por ler. Eu estou trazendo o conceito aqui muito do livro
Porque é algo que a gente fala muito, né? As pessoas, no livro tudo é fácil, na teoria. Mas se você encarar aquilo ali como meta, se você encarar esse episódio aqui como meta, sobre esse conceito que a gente está falando, já, já é um passo, né? Já é um passo que você está Sim, dando para sair desse modo de dar desculpas. E, mais uma vez, não é só a questão de autorresponsabilidade, responsabilidade para si, não. É responsabilidade consigo, responsabilidade com as pessoas que estão próximas a você, com a sua organização, com as pessoas da sua família, com a sociedade de maneira geral. Porque uma vez que você deixa de assumir o seu papel dentro da sociedade como cidadão, como pai de família, como mulher, como homem, como adolescente, como criança, isso tem uma série de consequências em outras esferas, né, da sociedade. Tanto, não é só no trabalho, não. É em várias esferas. Porque multiplica isso, multiplica o ato de dar desculpa por várias pessoas. Isso a gente pode trazer para coisas simples do nosso dia a dia. Porque uma vez que você não. Existe uma frase de Jesus que ela diz o seguinte: aqui, agora eu não sou muito legal não de citar a frase assim, na hora dá um branco, mas se você mas for é fiel difícil no mesmo, pouco. né? Eu Na até hora lembrei sim que você você esquece. falou a frase ali da serenidade ali. Foi, até se fosse eu tinha errado aqui. Mas assim, se você for se você for fiel no pouco, você também será fiel no muito. E se a gente for trazer isso para a vida prática, aquilo que você faz no pouco, você também fará no muito. A maneira como você se comporta no pouco, você também se comportará no muito. Ou, invertendo a questão, se você faz aquilo de virtude, né? Se você faz algo virtuoso quando ninguém está olhando, você também fará esse algo virtuoso quando as pessoas estiverem olhando. E essa é a diferença também. Uma coisa que o autor ele fala sobre isso é o ato de você fazer as coisas por interesse próprio. Porque no começo pode até funcionar, mas depois você mesmo é o que a gente chama de dar o tiro no próprio pé. As pessoas começam a notar. Não é só pelo fato das pessoas começarem a notar, é porque você precisa ter um interesse genuíno. E o autor ele traz esse termo, interesse genuíno. Interesse genuíno em que sentido? Realmente você ter a disposição em ajudar, em assumir a responsabilidade, em cuidar daquilo que está no seu alcance, dos recursos da empresa, das suas atividades. E ele faz até uma diferença que, para mim, foi uma das coisas que realmente faz muito sentido, que ele diz o seguinte, pessoas empáticas, até criminosos, serial killers, conseguem ter empatia. Ele trouxe um exemplo que eu achei assim muito legal. Geralmente isso acontece para quem faz treinamentos em bancos, tem que fazer muito treinamento para fraude, né, contra fraude. E geralmente pessoas que querem fraudar, que querem se passar por boazinhas, elas têm esse hábito de se tornarem muito empáticas e acaba conquistando emocionalmente a pessoa a quem ela vai enganar. Então, até pessoas, até criminosas têm empatia, mas poucas pessoas têm realmente um interesse genuíno. Rodrigo, mas aí como é que a gente vai notar? Meu amigo, você não vai conseguir. A gente não tem esse papel de ser juiz para definir se a pessoa ela tem interesse genuíno ou não. O nosso papel é cumprir a nossa missão, que é de entregar os resultados excepcionais, né? Trazendo aqui para o âmbito da empresa, é o ato de você assumir a responsabilidade, não terceirizar, né? E entregar resultados, ter a cabeça de dono também, ter senso de dono e entregar resultados excepcionais. O que ele quer dizer com isso? É você estar um pouco acima da média, né? Geralmente, se você notar, trazendo isso para o aspecto profissional, empresarial, a maioria das empresas fazem aquilo que está na média, que já é bom, né? O ruim é se você está abaixo da média, mas você não deve se contentar com isso.
Porque se você se esforçar mais um pouco, cada vez mais, até trazendo o conceito aqui de excelência também, performance de excelência, você vai melhorando um pouco mais. Você não se contenta em ficar ali na média. E aí, algumas pessoas, porque se você falar aqui, né, você ser uma pessoa mediana ou uma pessoa medíocre, o que é mais pesado? O medíocre. Né? Mediano até tem um peso, mas se você chamar uma pessoa de medíocre, é até uma ofensa. Mas essa é a verdade, essa é a realidade. Então, a partir do momento em que você se esforça para entregar um pouco mais, ser mais excelente no seu trabalho, nas suas atividades, nas suas atitudes, você já está entregando resultados excepcional, porque está acima da média, está além da média. Isso você pode aplicar para a sua empresa, né? Se você é um funcionário, um colaborador, você pode aplicar para os seus clientes. Entregue um pouco mais daquilo que o cliente espera. Conseguiu fazer isso? Da próxima vez, faz algo mais, porque é uma questão contínua. Perfeito. Tem até uma outra frase do Aristóteles, essa vez, né, que fala sobre isso, né? Essa aqui eu vou ler, Rodrigo, eu não tenho de cabeça, não. Mas que fala que nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito, né? E quando a gente fala em hábito, até esse próprio conceito de excelência, né, o nome da performance de excelência vem do modelo de excelência em gestão, da gestão. E esse modelo ele é muito pautado na melhoria contínua, né, no processo de sempre rodar um ciclo ali de ação e no final tirar algum aprendizado disso, né? Então sempre buscar crescer. A excelência em si não é um ponto onde a gente chega e atinge, pronto, acabou. Sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. E a gente não faz isso em uma ação ou em outra, né? A gente faz isso numa série de ações. É de fato um hábito. E quando a gente traz isso para uma realidade mais prática, né? A gente falou dessa questão da teoria e da prática ali, quando a gente traz isso para uma realidade mais da prática das organizações, a gente percebe que é necessário muitas vezes entender essa questão cultural, entender os processos, entender tudo isso, até para falar sobre esse desculpability como uma coisa coletiva, né? De entender questões mais práticas, mesmo mais operacionais, para chegar em questões mais profundas, como essas questões culturais, né, esses aspectos culturais. Por que as coisas são desse jeito? Da onde que veio isso? Tá, vamos voltar um pouquinho lá para trás, assim. Como que é a história da nossa empresa? Como que ela chegou nesse ponto? Quem que foram as primeiras pessoas quem que foram as primeiras pessoas que construíram essa empresa aqui? Quais que foram os primeiros valores que elas colocaram aqui para nossa empresa? Como que as coisas eram feitas naquela época? Como que as coisas são feitas hoje? Quais que são os nossos processos aqui? O que está emperrando o quê? Quais processos funcionam, quais não funcionam. Então, tudo isso, a gente fazer essa reflexão e essa análise mais prática ajuda a gente a entender, né, todos esses outros aspectos, assim, até mais filosóficos mesmo da empresa e como que a gente pode trabalhar para mudar aquilo, né? Até a questão da teoria que você comentou ali, vem muito disso. Tem, claro, muitas teorias que são baseadas em estudos estritos, assim, né, em conceitos e tudo mais, mas até quando a gente fala da administração, a administração é uma ciência social aplicada. Então, se a gente fala de aplicada, a ideia já é essa, né, que tem até uma aplicabilidade prática ali. E muitas vezes a gente vai para a prática para entender como as coisas funcionam e a teoria vai ser esse respaldo para a gente, né, igual esse livro mesmo que você trouxe para a gente discutir aqui hoje. Pelo que a gente já conversou e pelo que você já expôs para a gente, tem uma série de estudos ali que baseiam, né, essa construção da ideia de desculpability. E esses estudos eles são feitos com base em padrões. Então a gente vai olhar para a prática, esse conjunto de pessoas fazem tal coisa, faz tais coisas, e a partir disso a gente conclui que a desculpa, quando está muito enraizada, assim, a pessoa entra no modo de desculpability, ela vai dar desculpa para tudo. Então tem todo um raciocínio ali. Então acho que essas duas coisas andam juntas, né? Então acho que é fundamental esse nosso olhar para a prática. E uma outra coisa da sua fala que eu queria pegar também, que eu achei bem interessante, é isso de a gente, isso do interesse genuíno, que, que eu queria comentar também sobre isso que você trouxe, eu acho que é bem legal reforçar, e esse interesse genuíno, eu vejo que é bem importante também, primeiro, daquilo que a gente comentou ali do autoconhecimento e tudo mais,
Eu acho que se a pessoa ela não é genuína ela mesma, ela vai ter muita dificuldade de ser genuína com as outras pessoas, né? Então a gente percebe que até por questões culturais, não só da empresa, mas da sociedade como um todo, né? Às vezes a pessoa ela cria alguns bloqueios, assim, ela tenta ser uma pessoa que ela não é. E quando você está se enganando, é muito difícil você demonstrar um interesse genuíno para outra pessoa, né? Se você se você não está sendo genuíno com você mesmo. Então, até vou indo aí para um lado mais conceitual, né? De novo, mas que eu acho que é importante a gente trazer essa reflexão para o pessoal, né? Que primeiro a pessoa olha para dentro dela, ela se entende em relação a como ela está no mundo, ao que ela faz, ao contexto dela e ao papel dela no mundo. E aí ela vai olhar para fora, né, para entender a empresa, a organização, entender como ela atua naquilo ali, o que pode ser melhorado. E aí você já deu várias dicas aí bem bacanas, né? Mas acho que para a gente caminhar para o finalzinho aqui, para a gente fechar, queria te passar a palavra para você dizer um pouco mais, assim, na prática, assim, como que as pessoas, como que as empresas, os negócios, os empresários, as empresárias podem trabalhar para entender se eles estão nesse modo de desculpability, se a empresa está nesse modo de desculpability, o que a gente pode fazer para lidar com isso. É como eu falei, são coisas básicas do dia a dia. É só você parar para observar. Claro, você não vai passar uma semana observando, mas fique atento. Primeiro, para as entregas. Coisas que são a questão de entregas no prazo, aquelas atividades essenciais do dia a dia, que é para a pessoa fazer. Primeiro, observe como é que é a cultura da sua empresa, como é que é a maneira como as pessoas se comportam. E isso você vai ver especificamente no trabalho do dia a dia, ou nas reuniões, ou nas conversas individuais. Às vezes você vai dar um feedback que algo também que o autor ele trouxe bastante sobre isso é que às vezes, na maioria dos casos, com uma questão de proteção, muitos gestores ou donos de empresas evitam dar o feedback transparente. O que é esse feedback transparente, Rodrigo? É realmente falar que a pessoa ela não está entregando o resultado que ela deveria entregar. Mas, aí, claro, vai depender de pessoa para pessoa. Aí vai ter aquele gestor que quer proteger o ego dele e quer manter a confiança, quer manter o amor, o apreço da sua equipe. Então, ele não vai dar aquele feedback transparente, ele vai evitar para que a pessoa não fique com raiva, para que ela não fique sentida. Então, olha como é que é. Às vezes você não está dando nem a desculpa, mas você está dando a desculpa para a desculpa externa, né? Aí você está dando a desculpa para si, para proteger o seu ego e não perder o carinho, a afeição que a sua equipe tem de você. Então, o erro já começa daí. Né? Primeiro, no momento do feedback, né? Como é que as pessoas se comportam? Porque é a hora, meu amigo, que o nosso ego ele vai aflorar. Né? E eu me coloco também nessa situação, porque ninguém quer ser corrigido. As pessoas querem defender, as pessoas querem. Ninguém sai né, se levanta no dia a dia, vai para o trabalho e né, hoje eu vou errar. Não, as pessoas não querem isso. As pessoas querem fazer as coisas corretas. Pelo menos ao senso comum, né? A maioria pensa isso, né? Acredito eu. E ninguém quer fazer as coisas erradas para receber um feedback errado. As pessoas querem serem elogiadas, faz bem pro ego, né? O lado bom. É legal, mas são essas coisas do dia a dia. Às vezes é o fornecedor também, porque não adianta você fazer toda essa mudança de cultura, essa análise para saber, e você ter fornecedores que trabalham ali para a sua empresa que está com isso instalado na cultura deles também. Porque vamos supor que você tolere, é aquilo que você vai tolerar no seu dia a dia. Você tolera o atraso do fornecedor. Aí, qual é o impacto disso? Aí você vai tolerar um atraso de mercadoria e aí o seu funcionário vai tolerar o atraso do fornecedor e ele vai ficar dando desculpas, inventando justificativos para os funcionários, ou para os funcionários, não, para os clientes, para ali, na empresa em geral. Isso vira até algo rotineiro na empresa. Então, note que são coisas simples. Entregas, atrasos, né? Algo que é muito... no home office, né? Aqui nas coisas online, não sei como é que funciona isso, mas eu posso trazer para a questão mais ali do trabalho presencial.
né? A questão do atraso. Uma das coisas que eu perguntei lá durante o nosso encontro, o que a criatividade, né, tem a ver com a desculpability, né? Aí eu lembro que a Alice, ela disse assim, ninguém vai, acho que foi ela que falou, ninguém vai conseguir matar a avó 2 vezes, né? Cara, porque vai chegar uma hora que porque na verdade a gente se diz, eu não sou criativo, mas na hora de dar desculpa, meu amigo, você é criativo pra caramba. Eu até coloquei uma frase minha, né? Aí é o próprio Murilo Gun, né? Na hora de te dar desculpa. Né? A pessoa é o Murilo Gun, né? Os personagens artísticos, né? Criativos, Da Vinci, enfim. E aí você cria muita justificativa na hora. Por quê? Porque você quer se defender, você não quer ficar por baixo. Mas faça essa análise sutil na sua empresa, nos pequenos detalhes. Mas não passe muito tempo analisando. E aí outra coisa que você tem que entender é o seguinte. Beleza, está acontecendo isso na minha empresa. As pessoas demoram para entregar resultados, atrasam, é sempre uma desculpa, é sempre uma justificativa. A cultura da empresa, então, não está clara. Pode significar muitas coisas, a cultura da sua empresa. Qual é a cultura da empresa, Rodrigo? Não entendi ainda. É aquilo que a sua empresa valoriza, tem os valores. É a maneira como a sua empresa se comporta. Se as pessoas estão atrasando, estão dando desculpas, estão mentindo, enfim, tudo aquilo que a gente já falou até agora, você está tolerando isso. Então, isso faz parte da cultura da sua empresa. E a cultura é uma construção coletiva, né? É importante destacar isso, que a cultura é uma construção coletiva. Então, se chegou nesse ponto de ser uma coisa que está atrapalhando no desempenho da empresa, provavelmente não é uma pessoa, né? É essa coisa que a gente comentou aqui o tempo inteiro, que já foi passando de um funcionário para outro, de uma geração para outra, que já está enraizada mesmo lá, né? Isso. E a questão também dos valores da empresa. Porque, trazendo novamente aqui, as pessoas dizem, o valor fica ali na parede. Cara, mas o valor, ele tem que ser a meta da sua empresa. Ele tem que ser, não é nem a meta, ele tem que fazer parte do dia a dia. Tem gente que gosta de falar ética, honestidade, transparência. Ok, mas como é que... Porque, na verdade, esses valores são o norte dos seus comportamentos. Você vai pegar aquilo que você colocou no seu quadrinho e vai transformar aquilo ali no seu comportamento no dia a dia. Porque se está muito distante, né? Se não está coincidindo aquilo que é a realidade com aquilo que está na parede, não está claro para a sua equipe. Alguma coisa está errada. A gente gosta de dizer aqui na PDE que os valores são a bússola, né? Que é o que vai te colocar, te direcionar no caminho certo e não te desviar daquilo lá no dia a dia mesmo, para que você não fuja do que é considerado certo ali em relação aos comportamentos que você espera que as pessoas tenham. E isso precisa estar muito claro. E aí eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, que é, uma vez que você instala, né, você vai desenvolver uma cultura de entrega, de resultados excepcionais, você começa a corrigir, algumas pessoas vão achar ruim, porque antes não era assim, agora a empresa está muito exigente, o patrão está muito rigoroso, algumas pessoas vão sair e algumas pessoas vão mudar e vão querer ficar. A notícia boa é que algumas pessoas vão sair. E sabe, o que é, assim, é bem delicado falar isso. Às vezes, a saída de algumas pessoas que não aderiu aos valores da empresa sai melhor para a empresa, sai melhor para a cultura. Por quê? Porque realmente não faz parte do valor da empresa. Aquela pessoa realmente ela não adota o valor de entrega, de responsabilidade, de resultado, de chegar no horário, realmente de ser uma pessoa excepcional, de excelência. Então, se não faz parte do valor dela, se ela não valoriza isso, ela mesma vai pedir para sair. Em alguns casos, você tem que adotar a postura de realmente chegar com a pessoa e conversar, né? Em alguns casos, as pessoas saem. Mas essas são as consequências que acontecem quando você começa a colocar essa cultura de accountability, né? Você vai começando a espantar a desculpability e colocar a cultura de responsabilidade de resultado na sua empresa. E contratar a gente, acho que isso é importante também, né? A partir dessa consciência, contratar pessoas que são alinhadas com isso, né? Tem muita gente que deixa, vamos contratar qualquer um aí, não faz processo seletivo,
acha que é perda de tempo, só que vai fazer total diferença nesse processo aí, né, de mudança, de transformação ou de criação de uma cultura, né, de você trazer pessoas que estão alinhadas com esses valores que a empresa tem, com os tipos de comportamento que a empresa espera, né, é super importante nisso daí. E olha como isso é importante, né? Porque uma vez que você tem uma cultura clara na sua empresa, valores claros, as pessoas se comportam daquela forma, tem os valores como a bússola da maneira como as pessoas têm que se comportar, o seu processo de contratação também ele vai estar vinculado a esse tipo de cultura. Porque aí você vai, aí é quando as desculpas caem por terra, né? Porque na minha cidade não tem pessoa qualificada, na minha cidade não tem isso, todo funcionário é preguiçoso. Não, isso vai acabar. Isso vai acabar. Porque você qualificou a cultura da sua empresa, qualificou a sua contratação e realmente você vai trazer pessoas que estejam alinhadas com o seu mesmo, com o seu pensamento de entrega, de resultado, e por consequência vai gerar mais resultado para a sua empresa. Você não vai ter tanta dor de cabeça, né, como alguns donos de pequenas empresas têm em relação a isso. Com certeza. Bom, Rodrigo, queria te agradecer por ter disponibilizado esse tempo aí para falar com a gente. Pessoal, o PDEcast fica disponível aqui no YouTube, também no Spotify, quem quiser seguir a gente, acompanhar por lá também. E deixo o espaço aqui agora para você também se despedir e fazer seu fechamento aí, Rodrigo. Pessoal, muito obrigado pela essa oportunidade. É um assunto que eu fico muito energizado. Se eu pudesse, eu falaria mais tempo aqui, mas falar é gostoso, né? O difícil é na prática. Uma coisa é depois você terminar esse episódio aqui e você pega em algum tipo de flagrante e você, opa, né? Aí vem a parte da prática. Mas é o primeiro passo. Então, isso você não tem só que ouvir uma vez, é algo que você tem que instalar na sua mente e praticar. Praticar. Se não houver prática, você só está sabendo. É mais uma pessoa que está sabendo sobre. Não importa o termo, se é desculpability, se é accountability, é só mais uma pessoa que está sabendo. Mas, e aí você não é mais um ignorante. Então, tenha senso de dono, tenha responsabilidade, entregue resultados na sua empresa, no seu trabalho, na comunidade que você participa, que isso com certeza, e tem interesse genuíno, né? Não é só o fato de você querer trazer para si a glória, mas que você agir como uma pessoa íntegra, você tem essa virtude instalada na sua vida e na sua mente, que é algo que a gente vai fazendo instalações contínuas, todos os dias. Não podia fechar melhor. Bom, obrigado, Rodrigo, de novo. Obrigado, pessoal que assistiu, que ouviu até aqui, né? Como eu falei, o nosso podcast fica disponível aqui no YouTube, no Spotify também. Acompanha a gente nessas mídias. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, se estiver assistindo no YouTube, né? Ou então fala com a gente nas nossas redes. A gente tem Instagram, tá no Facebook também. Tudo é performance de excelência. E o Rodrigo, tenho certeza que fica disponível também para conversar com o pessoal aí, tirar alguma dúvida que alguém possa ter ficado. E manda o vídeo aqui ou o link do Spotify para aquela pessoa que você acha que está no modo desculpability e precisa acordar para a vida, né, Rodrigo? Espero que ela não invente alguma desculpa, né? Não. Sem desculpa para compartilhar o vídeo. E acho que assim a gente encerra. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Valeu.